Nícia Takaichi deu uma convenção ali no dia 12 e finalmente vamos entender um pouco como que é o estilo Takaichi de governar, para quem aí está na dúvida para saber como é que o Japão anda nas mãos dela, dessa poderosa extrema direita conservadora e nossa amiga do Trump, meu Deus, como eu acredito em esquerda e direita, como eu acredito no meu político de estimação da esquerda, da direita. Eu, assim, tem uns indivíduos aí que eu acho que falta pelo menos o cérebro inteiro na cabeça para poder pensar um pouco mais além da esquerda-direita que existe no Brasil. Mas enfim, bora entender o que existe aqui. A primeira-ministra, ela falou o seguinte: ela quer revisar a Constituição, sucessão por linha masculina e uma economia forte. Ela disse que esses três itens são os pilares dela. Lendo a matéria, a convenção do PLD reflete claramente o estilo Takaichi, com apelos à revisão constitucional, aqui é o artigo 9, o artigo das guerras, que o Japão ela é uma nação pacífica justamente por conta desse artigo e ela quer treta. A sucessão por linha masculina, ou seja, a família imperial, os sucessores, eles vêm sempre pela linha masculina. Então, de repente, se eu caso com a mulher casa com um homem, a descendência que vem do homem é que passa a valer dentro ali da família imperial. Então, assim, a curto prazo não cheira nem fede, a longo prazo talvez sejam. Vai, não sei se muda tanta coisa. Mas esse ponto da economia forte é um negócio que nos interessa, porque a gente está de olho em mercado, a gente está sempre de olho em mercado, enquanto outros defendem uma coligação com o Partido Democrático para o Povo. Cara, só fala povo aqui eu já fico com medo, porque povo e democrático me dá, assim, ânsia, porque provavelmente é alguma coisa relacionada a socialismo, comunismo, e você já sabe a merda que é. Então, mas bora ver o que a Takaichi falou aqui nessa convenção, né? Ela disse que ela impulsionará ativamente políticas que refletem seu estilo Takaichi, como a revisão constitucional, a sucessão estável ao trono e a construção de uma economia forte. Presta atenção nessa economia forte aqui, porque é daqui que vai sair assim, o pacote de merda dessa matéria. Ela finalmente revela para nós as contradições e a forma de pensar de merda de um keynesiano com uma lavagem cerebral totalmente manipulado pelo Keynes ocidental, né? Então você tinha lá nos Estados Unidos o pensamento keynesiano que predominou por um grande período de tempo. Eu acho que tá rolando solto, né? Você vê o dólar caindo ali aceleradamente, tentando lembrar a palavra aqui, final do dia, perdoe-me. Ah, então, bora lá. Na eleição para a Câmara dos Representantes, fizemos campanha com base em políticas que dividiram a opinião nacional e conquistamos o maior número de cadeiras da história. O povo nos incentivou fortemente a perseverar nessa importante mudança política, custe o que custar. Então, aqui a divisão é basicamente no artigo 9, né? O Japão ele tem essa resistência tremenda a ser uma nação que pode guerrear e quer porque quer ficar debaixo do guarda-chuva dos Estados Unidos, né? Teve alguém que apresentou um ponto de que seria negativo, assim, que não ia dar grande coisa você ter um artigo 9 para querer entrar em guerras, porque ia dar na mesma, você ia passar a comprar armamento dos Estados Unidos. Só que não é só os Estados Unidos que vende armas, né? Por que, que eu vou comprar dos Estados Unidos se de repente eu tenho a Europa um pouco mais próxima? Assim, eu não tenho certeza qual que é o mercado quais são os mercados de arma, né? Mas
talvez não seja só os Estados Unidos que produzem armamentos. Seria válido verificar esse ponto. É, sobre o que ela quer fazer para tirar esse artigo 9 para poder entrar em guerra, assim, ela justifica que ela quer ser uma nação um pouco mais independente, quer ter autossuficiência, não depender dos Estados Unidos. Mas o que mais, além disso, que outros benefícios ela quer trazer com isso? Não se sabe ainda. Tem benefícios, mas ela não mencionou e eu fico um pouco no receio de pensar o que ela pode estar pensando daqui 1, 2, 3, 10, 20 anos no futuro após ela ter sucesso nessa tentativa aqui. Agora, bom, aqui ela está falando da linhagem imperial, que o melhor é você ter a linha vindo pela parte masculina, e porque você tem uma fonte de autoridade, legitimidade do imperador. Eu não vou opinar tanto nisso porque eu não entendo muito bem como funciona esse lado mais político do Japão, que você tem o imperador, né? A gente tem o presidente, então claramente são modelos bem diferentes e eu não vou entrar nesse tópico em detalhes. Agora, economia, cara, desde que eu tive meu primeiro emprego, eu busquei assunto de investimento e eu passei a entender e ir atrás para ver como a economia funciona. Então vamos lá, eu comecei a trabalhar uns 8 anos atrás, então eu tenho, pelo menos 8 anos aí observando as variáveis da economia. Por isso que vira e mexe eu venho aqui e mando esses queridos governantes a merda. Então bora lá. Em relação à criação de uma economia forte por meio do crescimento econômico, ok, crescimento econômico, ela enfatizou: o que falta de forma gritante é investimento interno. Cara, como alguém vai investir dentro do Japão, sendo que a porra do Japão não tem um plano econômico concreto? Como que, assim, ela não estruturou um plano de como que ela vai criar empresas, criar de repente novos bens de consumo, como que ela vai gerar riqueza internamente, onde a pessoa vai poder colocar o dinheiro e de repente ter um ROI para os acionistas, os investidores. Ela não tem porra nenhuma sobre isso. Agora ela fala, que não tem investimento interno. Claro que não tem, você é um animal que não tem porra de um plano decente. É assim, é uma falta de você conhecer como funciona o lado empreendedor, que o lado empreendedor, ele é sempre um contrato de duas forças. Um empreendedor iniciante, ele tá ali se debatendo como um verme para querer obter dinheiro. E como ele vai obter dinheiro, ele vai vender um discurso para pessoas que têm poder, que têm grana. E essa pessoa vai comprar ou não, que vai ser esse investimento que ela está mencionando aqui. Então, tem que ter uma força ativa do empreendedor para ele convencer as pessoas a investir nele. Então a proposta para você fazer esse convencimento tem que ser muito boa. Só que o governo japonês não tem uma porra de uma proposta. Só recentemente que saiu essa notícia aí da IA, eu coloquei no vídeo anterior, que pela iniciativa privada, a iniciativa privada se juntou ali e pensou em criar uma IA para IA física para robôs. Se não fosse iniciativa privada carregando o governo de merda nas costas, a gente não teria porra nenhuma. Aí ela fala, me solta essa pérola aqui, né? Não tem investimento interno, voltando de novo. Vamos intensificar os esforços para promover a criação de uma estrutura econômica resiliente às flutuações cambiais. Cara, aqui tem duas pérolas que se contradizem. Vamos intensificar os esforços para promover a criação de uma estrutura econômica resiliente. O que é isso? Estrutura econômica resiliente. Estrutura econômica resiliente, ao meu ponto de vista, é uma estrutura que você
não tem interferência do governo, as pessoas têm poder, poder, purchase power, eu esqueci de novo o que significa, poder de compra para fazer para fazer economia circular, comprar e venda, compra e venda. Então, você não cria coisas para fazer a economia circular, você remove empecilhos da economia para que ela consiga gerar de forma natural é, insumos para um governo de mínimo toque no seu sistema econômico. E resiliente às flutuações cambiais. Ou seja, flutuação cambial. Eu não vou fazer porra nenhuma nas flutuações cambiais, eu vou deixar ali que se foda, né? Dá para se entender isso nesse texto, né? Eu vou mexer na economia, vou criar imposto, vou fazer a merda que eu quiser aqui dentro, vou criar um monte de empecilho, vou foder imigrante, eu vou fazer a zona aqui dentro, mas eu não vou mexer o câmbio, porque eu ganho dinheiro pra porra aqui, nesse câmbio flutuante. O que é uma grande merda, porque você precisa, de algum jeito, arrumar essas flutuações cambiais aqui através da sua taxa de juros do Banco Central do Japão. Ela não quer mexer nisso aqui, por isso que ela está querendo fazer modificações na economia, seja lá o que ela está querendo fazer aqui. Para mim, está me cheirando a discurso de merda de quem não sabe o que quer fazer na economia, porque ela está assim. Não sei se deu para você perceber, mas ela não está trazendo os detalhes do que ela quer fazer. Tá muito assim, discurso superficial, do tipo, a gente tem um problema, mas a gente vai construir algo para resolver esse problema. É literalmente isso que ela está falando aqui. Ela não está falando, eu vou construir, de repente, eu vou subir a taxa de juros para poder fazer isso, e depois eu vou remover tais empecilhos que estão bloqueando as pessoas de interagirem melhor na economia. Então, ela praticamente está vendendo a picanha aqui, né? Falou ali na sua convenção, mas só vendeu picanha para seguir fazendo o que ela faz de sempre. Então, infelizmente, caras, eu tinha uma visão bem positiva sobre o artigo 9, né? Ela não vai entrar tantos detalhes quanto a economia, porque ela quer primeiro ser independente, autossuficiente do Japão, dos Estados Unidos, ela quer essa independência dos Estados Unidos para poder agir como um país grande e cair dentro do empreendedorismo. Só que o grande problema é que ela não sabe como fazer isso. A única fonte de referência que ela tem são políticas keynesianas, né? E eu acabei esquecendo de pular esse detalhe, né? Outro ponto que ela menciona aqui é: o primeiro-ministro fez essa declaração na convenção do partido, enfatizando seu desejo de implementar as políticas conservadoras, ok? Sobre essa aqui é a família imperial, é a política ali de que o homem ele vai ter autoridade, legitimidade, né? E considera importantes ele promover uma política fiscal expansionista. Você aqui é o ponto mais importante que eu queria compartilhar com vocês. Políticas conservadoras é diferente de uma política fiscal expansionista. Política fiscal expansionista é keynesiano, é esquerda, é imprimir dinheiro feito um retardado mental. Então, você tem esse ponto aqui, política fiscal expansionista, então ela vai forçar essa merda, e aqui criar uma estrutura econômica resiliente é o que esse ponto da política fiscal expansionista é o que fode essa parte do discurso aqui, porque indica que ela não vai fazer merda nenhuma, ela só vai considerar ali emitindo títulos, prêmio dinheiro feito um retardado mental,
e ganhar em cima de investimento, ganhar em cima de investimento que ela está fazendo em outros países e lucrar em cima de turismo, de turistas que seguem visitando o Japão. Então percebam que nesse discurso aqui ela derruba toda a possibilidade de você ter uma economia decente no Japão, porque ela só entende dessa porra aqui, política fiscal expansionista. Para quem eu vou vamos pesquisar aqui, vai, antes que alguém venha e fale, ai, fontes, eu quero fontes, igual um retardado mental. Política, explique política fiscal expansionista. Olha só. O objetivo é fazer a economia andar mais rápido quando ela está fraca, por exemplo, em crises, recessões ou alto desemprego. Então ela reconhece que eles já estão na merda. Aumentar gastos do governo, sacou? Sacou? Imprimir um monte de dinheiro, aumenta os gastos, aumenta mais a dívida, porque ela está emitindo os títulos, né? Promessa para você é, é, pegar investimento de outros países. E reduzir impostos aqui, eu não diria muito bem isso. Eu tô achando que o ChatGPT tá dando uma, como que eu posso dizer, perfumada nisso aí. Efeito na economia. Quando o governo aplica essa política, o consumo aumenta, empresas vendem mais, empregos crescem, PIB sobe. Esse mecanismo é muito associado às ideias de John Maynard Keynes. Então, o que eu estou falando aqui há muito tempo. Keynes, famoso economista que os esquerdistas amam. Possíveis riscos. Nem tudo é perfeito. Aumento da dívida pública, eu falei aqui no vídeo. Pode gerar inflação se exagerar. A gente já está em inflação, cara. A gente já está vendo aumento de preço. A gente vê, por exemplo, algum, alguns itens subindo, já tendo alta de preço, e o Japão se descabelando para tentar meter o dedão ainda mais com intervenções econômicas, e dependência excessiva do governo. Aqui eu não. Porque o governo ele vai ter que ficar metendo o dedo de novo, para ajustar as merdas que ele faz, né? Então é um controle absurdo dentro do governo. Então, preste bem atenção: o governo injeta dinheiro na economia para estimular crescimento. E isso é exatamente o que o Brasil faz. Olha só. E o Brasil aqui, ó, esquerda de retardado mental. Ó, ó. Sim, o Brasil usa política fiscal expansionista com frequência. Chupa seus retardados mentais. Ai, ela é extrema direita. Ela é a dama de ferro. É a dama de ferro. Minhas bolas, aprendam, aprendam. Aqui, ó, é a mesma política do Brasil. Política conservadora é diferente de economia esquerdista, economia de esquerda. Então, são duas variáveis que vocês têm que analisar dentro de um governo: política e a questão de economia. Cara, rumo ao abismo. Assim, eu não tenho esperanças aqui as coisas irão melhorar aqui no Japão. Para quem está no Japão, considerem-se condenados a um dia pior do que o outro. É claro que aqui o governo ele ainda tenta fazer mil malabarismos para não afetar tanto a população, comparado com o Brasil. Mas assim, é de lascar, mano. Eu sou só um bostileiro mediano, engenheiro de software que trabalha aqui no Japão e youtuber nas horas vagas e consigo ver a merda que vai dar. Agora, me diz como que esses retardados mentais estão no poder aqui no Japão e não conseguem perceber a merda que vai dar. Como que eles não têm a visão global
de que você tem inúmeros países fazendo a mesma coisa, se afogando em merda, assim como o Bostil, e eles insistem em seguir fazendo mais inflação, mais custo, mais dívida. Cara, ela só mostrou que o, o estilo Takaichi de governar é um estilo de merda, é um estilo de Dilma. Ah, é lamentável, viu? É assim. Depois vem retardado mental falando: ai, mas ela é de direita. Direita faz práticas políticas ruins. Puta, assim, esse tipo de idiota útil, ele tem que se desviver. É lamentável. Mas enfim, essa é a matéria que eu queria compartilhar. Como que a Takaichi está tocando as coisas aqui no Japão. Não tem tanta diferença econômica quanto no Brasil, mas as políticas vocês podem esperar que a, a sociedade japonesa ela ainda vai ter valores decentes. Então, respeito ao próximo, respeito a opiniões diversas, respeitar, não xingar, se cumprimento com leis. Então, você tem essa forma mais cordial de você viver em sociedade por conta das políticas. Mas a parte econômica, cara, é de dar nojo. Nossa, eu tenho um troço toda vez que eu vejo agora como a economia está sendo tocada por aqui. Bom, esse é o matéria que eu queria compartilhar aqui com vocês. Se vocês curtem notícias assim, considerem se inscrever no canal para dar aquele apoio, deem um joinha e fiquem à vontade nos comentários para acrescentar algo a mais. Falou, até mais e até o próximo vídeo.